Olá pessoal, eu sou Auri Lopes Júnior e hoje passei aqui para dar umas dicas sobre o uso e o manejo do habeas corpus. Não é uma aula sobre habeas corpus, sobre toda a estrutura do habeas eu escrevo no meu livro e a gente tem em aula. Não, eu vim aqui para falar dicas rápidas de prática, de manejo, de estratégia, de uso estratégico do habeas corpus. Primeira coisa, vocês precisam superar um discurso que hoje está muito em voga já há algum tempo nos tribunais, de que existe uma banalização do habeas corpus. Olha, até temos habeas corpus sem nenhum fundamento, mas então que o ministro ou desembargador fulmine monocraticamente e encerre. Então, se nós temos uma enxurrada de habeas, principalmente nos tribunais superiores, no STJ e no STF, isso é sintoma de uma doença muito grave, que é, sim, uma banalização da violação das regras do jogo, do devido processo. Então, deveria ser visto muito mais como sintoma de um anormal funcionamento da justiça do que propriamente de uma banalização a ensejar uma restrição na admissão do habeas, uma filtragem. Não, eu não concordo com isso. Segundo ponto muito importante, o habeas corpus ele é para alguns um remédio heróico, expressão tradicional, ele é uma ação constitucional de natureza mandamental que tem como objeto básico a tutela da liberdade. Claro que ele pode ser preventivo, é dificílimo ganhar um habeas corpus preventivo, e o habeas corpus libertatório. Claro que ele gira como núcleo fundante em torno de liberdade, mas não é só em caso de prisão. E aí eu já começo a superar esse discurso de que só cabe habeas em caso de prisão ilegal. Não, se você abrir o artigo 648, 648, você vai ver que caberá habeas corpus, inciso 1, quando não houver justa causa. Então, cabe habeas corpus para trancar processo, e um parênteses, não se tranca ação. Ação não é trancável. Ação é um direito público subjetivo de invocação que não é trancável. O que você tranca, explico isso no meu livro, principalmente no Fundamentos do Processo Penal, o que você tranca é o processo, que é o que anda, que se movimenta. Então, se você tem um processo sem fundamento, você pode entrar com habeas para trancamento. Claro que aqui fala justa causa, mas no sentido de condições de admissibilidade da acusação. Então, se faltarem as condições, você poderia entrar com HC para trancar esse processo. É muito difícil ganhar um HC para trancamento de processo. Até porque, a não ser que você tenha uma situação muito escancarada de atipicidade, de extinção da punibilidade, de conduta manifestamente atípica, inexistente ou escancaradamente não é o autor, você não vai levar. Por quê? Porque os tribunais vão dizer que demanda dilação probatória, que demanda análise de prova e que isso é objeto do processo lá embaixo. Depois eu vou falar dessa questão da dilação probatória. Agora, também é importante você pegar o inciso 6 do 648, quando diz o quê? Caberá habeas corpus quando o processo for manifestamente nulo. E aqui nós trabalhamos com a dimensão de processo nulo e também de ilicitudes probatórias e também de violação do devido processo. Então, cabe habeas corpus como instrumento de ataque colateral. É assim que eu denomino, de ataque colateral. Colateral ataque, que é uma expressão que os ingleses usam. Então, esse é um ponto-chave, você pode usar. E aí é uma questão de se circunscrever claramente esse objeto e mostrar a viabilidade. Só que você vai esbarrar em um argumento que é usado rotineiramente pelos tribunais, que é o seguinte: o habeas corpus é um instrumento, é uma ação de procedimento sumário e cognição limitada, certo? Obviamente, não cabe dilação probatória. Esse é um argumento usado de forma recorrente para negar habeas. O problema é que não raras vezes ele é empregado de forma errada, com uma extensão equivocada. O que não cabe em habeas corpus é dilação probatória. Agora, não se pode, portanto, você não pode querer produzir prova em habeas corpus originariamente, você querer fazer uma ampla análise probatória e, principalmente, o que você não pode é tentar obter no habeas corpus uma decisão que exija a mesma profundidade da cognição que se faz no processo de conhecimento, ou seja, aquela necessária para chegar numa decisão de mérito. Portanto, é muito difícil trancar processo porque se confunde com a própria absolvição. Esse é um drama. E aí tem fundamento realmente em negar o teu habeas corpus. Agora, nos demais casos, não. Eu tenho visto muitos julgamentos negando o habeas corpus sob o argumento de que existe dilação probatória, quando não é isso. Se o que você pretende no habeas corpus não se confunde com o nível de profundidade da cognição
que se faz no processo de conhecimento, e se o que você busca aqui no habeas não se confunde com uma absolvição, que é a decisão final, ou condenação, mas no caso a absolvição, que é a decisão final feita no processo de conhecimento, após toda a análise da probatória e cognição ampla e plenária, se não se confunde, não pode usar esse argumento. Então, noutra dimensão, é perfeitamente possível discutir em habeas corpus questões que exijam prova pré-constituída. Se a prova é pré-constituída, se é simples constatação, posso e devo usar o habeas e eles devem conhecer. Então, é perfeitamente possível a análise de prova pré-constituída, independente da complexidade da questão. E aí é um ponto, eu canso de fazer sustentações orais e começo explicando isso. O fato de ser um processo complexo, de ser uma questão complexa, de ser uma questão que demande análise de vários volumes ou de milhares de páginas, isso não é obstáculo para o conhecimento do habeas corpus. Exemplo típico, eu entro com habeas para discutir uma ilicitude probatória, uma interceptação ilícita, uma quebra da cadeia de custódia, uma nulidade processual. Mas principalmente na questão das ilicitudes probatórias, não raras vezes, eu tenho que fazer uma análise de dezenas e dezenas de páginas, centenas de páginas, de várias decisões que decretaram, para ver se excedeu o limite da interceptação, para verificar se tem fundamento ou não, para verificar, inclusive, se houve quebra da cadeia de custódia. Isso pode demandar análise de centenas ou de milhares de páginas. Não é obstáculo para o conhecimento e o provimento do habeas corpus, o acolhimento do habeas corpus. Então, cuidado, a complexidade das teses jurídicas e a consequente análise de documentos ou provas já constituídas e cujo teu pedido final não se confundir com o de absolvição do processo de conhecimento, não é obstáculo para o habeas. Da mesma forma, muito cuidado quando a gente traz questões que realmente são de alta complexidade, porque a tendência é fazer uma confusão, é entender que o habeas só deve tratar de questões simples, superficiais. Errado, errado. Volto a dizer, o fato de haver limitação da cognição não significa que sumariedade seja a mesma coisa que superficialidade da discussão. Errado. A discussão pode ser complexa e profunda e ser perfeitamente possível no habeas. Por quê? Porque não demanda ampla cognição probatória, produção de prova, análise de todo o conjunto probatório. Então, muito cuidado com isso. Segunda dica de ouro. Olhem com calma os pedidos. Claro que em algumas situações, inexoravelmente, o teu pedido liminar vai ser o mesmo do mérito. É o caso de uma prisão ilegal, uma prisão que você quer a revogação ou que você quer a substituição por cautelar diversa. Você vai pedir liminarmente a liberdade e no mérito a liberdade. Tudo bem, nessa temática liberdade é normal que se confunda liminar com mérito. O grande problema é que os tribunais cada vez mais adotam um princípio, que eu não sei onde é que está escrito, mas um tal do princípio da colegialidade. Cada vez mais os ministros e desembargadores evitam proferir decisões monocráticas que confundam com mérito. Claro que às vezes você consegue, obviamente, mas eles tentam evitar. Agora, em outros casos, é perfeitamente possível você ter pedidos diferentes, e devem ser diferentes, que aí você tem chance na liminar. Exemplo, se você quer reconhecer uma ilicitude probatória, se você quer reconhecer uma nulidade processual, você não vai entrar e pedir liminarmente que o processo seja anulado. Errado. Você vai entrar e liminarmente vai pedir que o processo seja suspenso, que seja suspenso o processo, até para evitar o mal maior, que é o processo continuar tramitando, depois o habeas ser acolhido e ter que anular muito mais. Então, você até argumenta em cima disso, uma própria boa-fé, que você está ali dizendo, olha, existe uma nulidade ou existe uma prova ilícita, suspende esse processo até a discussão. É melhor isso, mesmo que depois eu perca o habeas corpus, é melhor isso do que você pagar o jogo, pagar o preço, jogar todo o processo e depois o meu habeas ser acolhido e anular tudo. Então, liminarmente, suspensão do processo, suspensão da instrução, suspensão do ato que foi marcado. E no mérito,
No mérito, sim, o reconhecimento da ilicitude probatória, e aí vem um pedido mais complexo, você vai pedir que seja reconhecida a ilicitude da prova, que ela seja desentranhada e que seja determinada a proibição de valoração probatória. Então, é a proibição de valoração, é a inutilizabilità, né, do sistema italiano, é a inutilidade probatória. Então, aí você pede que reconheça a ilicitude, que desentranhe, inclusive, se for o caso, que aprecie a extensão da contaminação. Calma, não sai pedindo agora para já trancar o processo, porque se anular não tem justa causa. Às vezes é melhor ter calma. É você pedir esse reconhecimento, aí tirou toda a prova, tirou a prova derivada, aí você vai lá em primeiro grau e diz para o juiz, olha aqui, ó, saiu toda a justa causa. Agora, juiz, eu quero que você tranque esse processo, absolva sumariamente, enfim. E se o juiz não der, aí você pode entrar com novo habeas para trancamento por total falta de justa causa. Então, esse é um ponto. Eventualmente, claro, em alguns casos, você pode pedir o reconhecimento da ilicitude probatória, o desentranhamento e, se quiser, já pede o reconhecimento da extensão, da derivação e já mostra que, tirando tudo aquilo, o processo morre. E aí você pode pedir, então, o trancamento do processo. Mas, cuidado, faça um olhar estratégico e vá passo a passo. Às vezes é melhor não atropelar, é fazer um pedido, ganhar, outro, ganhar, e aí você derruba tudo. Aí o castelo cai. Às vezes não é com um tiro só. Com relação à nulidade, a mesma coisa. Entra, pede suspensão do processo para evitar a contaminação dos demais atos, depois você pede no mérito o reconhecimento dessa nulidade, e aí ou a repetição ou a anulação de tudo, de parte, aí vai depender do teu caso. Por fim, dica de ouro, se teu habeas tem como objeto liberdade, a não ser em alguma situação excepcional, não percam tempo discutindo fumus comice delicti. Não percam tempo discutindo prova de autoria e materialidade, porque aí eles vão dizer não, porque se confunde com o mérito do próprio processo, vai exigir dilação probatória. Então evita isso, a não ser alguma situação muito excepcional. Qual é o foco do habeas corpus vencedor? É aquele que vai em cima do periculum libertatis, bater no periculum libertatis, trabalhar aquilo, e eu uso isso muito, tanto no meu livro Direito Processual Penal, como no livro das prisões cautelares, que está saindo uma edição 2020 no segundo semestre, mas aqui já tem tudo, de habeas e de prisões cautelares. Então dá uma lida no habeas e vai para o meu capítulo das cautelares. Aqui, nesse capítulo das cautelares, olha para a base principiológica, argumenta em cima da excepcionalidade da prisão, que não tem, da falta de proporcionalidade, atenta para a provisionalidade, que as cautelares são situacionais, mostra que desapareceu a situação fática. Outra coisa, pega o pacote anticrime, vai na nova redação, na parte das cautelares, do 312, no 282, uma série de artigos que estão ali, vou fazer uma outra conversa com você sobre prisões depois, aonde a nova lei exige concretude e atualidade do periculum libertatis. Concretude, fatos concretos, se liga disso. Atualidade, se você está preso por um periculum libertatis que remonta a 6 meses, a 1 ano, a 2 anos atrás, não tem a atualidade. STJ e STF, antes da mudança da lei, já tinham decidido várias vezes, inclusive no caso Michel Temer, falei sobre isso, escrevi na época, dizendo: solta porque não tem atualidade do periculum libertatis. Então se foquem nisso, batam nisso. Outra coisa, nessa parte das cautelares, estou pegando o CPP aqui, que é sempre bom, leiam, releiam, trabalhem todo esse ponto da concretude, da falta de atualidade e não esqueçam também da nova redação do artigo 315, no seu parágrafo 2º, que é novo e é muito importante, que diz o quê? Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja interlocutória, seja sentença, seja acórdão, e aí vem, um estándar de qualidade decisória. Inúmeras vezes eu já vi decisões que decretam prisões cautelares usando argumentos genéricos, vagos, imprecisos, formulários que se prestariam para qualquer caso. Está vedado agora, por exemplo, no inciso 2, no artigo 315, parágrafo 2º, inciso 2. É nula a decisão que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra prisão, inciso 3. É o caso da prisão para garantia da ordem pública, sem circunscrever claramente qual é a ordem pública, qual é a ordem pública abalada, neste caso.
concretamente neste caso. Então, se foquem nesse artigo 315, se foquem nas inovações trazidas pelo pacote anticrime, de concretude do periculum. Isso é muito importante. E claro, dependendo da situação, mostrem para o ministro, mostrem para o desembargador que é perfeitamente possível substituir essa prisão por medidas cautelares diversas. Mostre a viabilidade, porque a imensa maioria das prisões, olha, sinceramente, se você ler todas aquelas condições do artigo 319 mais o 320, que tem mais uma do passaporte, eu não sei como é que você vai justificar uma prisão cautelar. Realmente ela seria assim, ó, um caso em 100, sabe? 10 casos em 100, 10% das prisões preventivas hoje no Brasil, talvez sejam realmente necessárias, porque não cabe nenhuma das cautelares diversas, porque não é adequada o suficiente. Mas eu me arrisco a dizer que a imensa maioria dos presos cautelares hoje no Brasil não deveriam estar presos cautelarmente se você souber trabalhar com o 319. Então, essa é a estratégia de um habeas vencedor. Sejam claros na interposição, nas suas razões, na sua motivação. Façam habeas corpus enxuto, direto, objetivo. Façam um pedido correto, liminar para suspender, mérito para decretar a nulidade, declarar isso, enfim, cassar o ato. Tentem fazer essa distinção. Às vezes não dá, tudo bem. Liminarmente eu quero liberdade, no mérito eu quero liberdade. Ok. Às vezes até a liminar é uma liberdade com, por exemplo, recolhimento domiciliar e monitoramento. E no mérito, o acolhimento para levantar essas cautelares que são excessivas, porque não são nem necessárias. Tu pode até pedir liminarmente que aplique uma medida cautelar diversa mais gravosa e deixa claro que tu tem certeza que quando julgar o mérito, vai cair. Por fim, usem a questão do dever de revisar periodicamente as prisões cautelares. Isso aí é um ponto muito importante que é trazido pelo artigo 316, parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a sua necessidade a cada 90 dias. Só que fiquem atentos para um detalhe. O movimento contra-reformista, o movimento da sabotagem inquisitória, como Alexandre e eu nominamos, eles tentam burlar qualquer avanço democrático. Explico. Já tem decisões dizendo o seguinte: decretou a prisão, você pediu para soltar, o juiz não soltou. Você entrou com habeas corpus e está lá no tribunal parado. E às vezes demora muito tempo para julgar esse habeas. O teu habeas está parado e o processo seguiu tramitando. Aí daqui a pouco vem ou uma sentença ou uma revisão nos 90 dias daquela prisão. Cuidado. Aí quando o teu habeas for ser julgado, às vezes o tribunal vem e diz: perdeu o objeto do habeas porque já saiu sentença em primeiro grau, então agora já é um novo título. Ou o juiz revisou a decisão de prisão nos 90 dias e manteve a prisão, então isso é um novo título prisional. Errado, isso é uma fraude. Primeiro, os caras te punem ao demorar para julgar e depois, por conta da demora deles, dizem que perdeu o objeto, o teu habeas. Na verdade, isso é uma baita fraude. Então, é dizer, não perdeu objeto coisa nenhuma, ele segue preso lá pela primeira decisão. O fato de o juiz ou ter mantido na sentença ou ter revisado nos 90 dias, olhem com atenção. Vocês vão ver que na imensa maioria, os juízes não agregam nenhum fundamento novo. Então, mesmo que ele fundamente juridicamente melhor, dizendo da necessidade de manter preso, porque mantém rígidos os pressupostos, quando ele diz que mantém-se os pressupostos, mantém-se a necessidade lá de trás, e por isso ele mantém a prisão, ele não está decretando uma nova prisão, obviamente. Ele está mantendo aquela velha, então não esvaziou o teu habeas. É isso que tu tem que saber trabalhar com um desembargador, com um ministro, ok? Não perder o objeto. E se ele fundamentou nos 90 dias para manter preso, e você olhar com atenção, você vai ver que não há nada novo. É isso que você tem que levar para o ministro. Não perder o objeto porque não inovou em nada. Claro que se eventualmente surgiu um periculum libertatis novo, bom, e aí ele diz, estou mantendo a prisão com um novo fundamento, aí efetivamente você vai ter problema lá em cima. Aí você vai ter que mostrar o teu caso, vai tentar refutar esse novo periculum, mas você corre o risco de eles dizerem, não, é um novo fundamento que não foi atacado antes. Isso é um problema.
pode acontecer e você está realmente lascado. Agora, na imensa maioria dos casos, é uma mera decisão de manutenção. E quando chega na sentença, ele condena o réu e diz o quê? Estou condenando e, portanto, estou mantendo agora, com mais fundamento ainda, com mais razão ainda, a prisão dele. Mas não tem nada novo em termos de periculum libertatis. Se não tem nada novo de periculum libertatis, não esvaziou o teu habeas corpus. Não esvaziou. Tem que saber trabalhar isso. Então, pessoal, já passei, eu ia fazer uma conversa rapidíssima e falei demais. Dicas para um habeas corpus vencedor. Estudem, pensem, tem que ter um agir estratégico. Qualquer um pode fazer o habeas corpus. Poucos vão ganhar. Tem que ser um bom jogador, tem que saber trabalhar isso. Tá bom? Até a próxima. Valeu.